Glória a Deus. Cadê as crianças? Aleluia. Eu fui domingo passado dar uma olhada no Kids ali, queridos. A sala do Kids já está pequena. A gente precisa urgentemente aumentar de novo, né? Acabamos de fazer uma reforma no prédio. Deixamos a sala das crianças tudo lindo, maravilhoso. Já está precisando quebrar para aumentar de novo. Amém? Glória a Deus. Levante sua mão de profeta para cá, de profetiza. E diga comigo, diga, Senhor Jesus, nessa hora eu apresento cada uma das nossas crianças e declaro sobre a vida delas poder, autoridade, no nome de Jesus, que eles cresçam na graça e no conhecimento da Tua palavra, dirigido pelo Espírito Santo, no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, glória a Deus. Irmãos, mais uma vez, eu já estou com vergonha de vocês, né? Aquele ar-condicionado ali continua quebrado. Nós até tentamos arrumar durante essa semana, mas a placa, aqui nessa unidade evaporadora tem uma placa, e lá fora, na unidade condensadora, tem outra placa. A placa que está com problema é a de fora. Se não tiver de fora, não tem como conversar com essa daqui. Essa aqui até liga, mas chega lá, não conversa com a outra, aí para. Mas o técnico tinha viajado, essa semana ele está chegando, e em nome de Jesus, na próxima semana, vai estar arrumado para a glória de Deus. Amém? Glória a Deus. Esse setor aqui fica quente, né, mas daqui a pouco vai dar para atender aí, pelo menos vai ficar um pouquinho mais agradável. Ontem nós tivemos um culto da mulher aqui, né? Pelo fato de ser só mulher, mas eu estava aqui presente, né? Eu vim dar um apoio moral para as mulheres aqui ontem, né? E ontem teve uma palavra poderosa da nossa irmã Paula, a Paula da Igreja Videira, né? E o tema que ela foi o poder de ouvir. Quem estava aqui das mulheres ontem aqui? Tá. Quem veio foi grandemente edificado. Amém, irmãos? Glória a Deus por isso. E eu creio que, quando se trata de Deus, sempre Deus opera através de poder. O poder do Espírito Santo, o poder da palavra e por aí vai. Amém? Tudo que se criou, inclusive eu e você, foi pelo poder da palavra. Deus criou. A Bíblia diz que no começo não existia nada, mas o Espírito estava lá. E disse Deus, haja luz. Por quê? E aí começou, né? Então, ontem a palavra foi o poder de ouvir. Mas tem muita gente que quer falar muito mais do que ouvir. Mas hoje, a minha oração, o pastor Neto já orou, para que você venha a ser tocado por essa palavra. Amém? Que o Espírito Santo fale com você. Deus fala, mas Deus também fala através da palavra. E hoje eu creio que Deus vai falar através da palavra. Eu quero compartilhar uma palavra, queridos. Essa questão aí, né, do pastor Neto até comentou, os irmãos vão para um lado, vão para o outro, né, e eu senti de Deus trazer uma palavra relacionada à comunhão. E nós precisamos uns dos outros, né? Deus, desde o início, Ele disse que não era bom que o homem vivesse só. Logo, o próprio Deus, soberano, criador de todas as coisas, Ele fez uma companheira para o homem. E aí, se você olhar a história da Bíblia, Jesus, quando mandou seus discípulos, Ele nunca enviou sozinho. Ele sempre mandou de dois. Então, significa dizer que nós precisamos, sim, uns dos outros. E a gente, quando vê para a realidade, principalmente nesse período agora, eu estava até conversando com o pastor Bruno, meu coração chora. Chora porque, às vezes, não está em linha com o mesmo pensamento, com aquilo que a gente crê, com aquilo que a gente defende. Mas, mais uma vez, eu digo, como o pastor Neto falou, né, você é livre.
para você escolher o líder, né, que vai governar a nação brasileira na qual eu e você estamos inseridos. E vamos ser, digamos, alcançados pelas decisões, por tudo, porque nós estamos aqui. A Bíblia fala que nós somos seres, a nossa pátria não é aqui. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos poder de decidir. E nós temos que nos posicionar. Mas eu quero hoje falar, querido, sobre essa questão da comunhão. Sabe, e quando Deus criou a mulher como ajudadora, como ser companheira, para que ele não pudesse andar só, depois de muito tempo, sabe, muitos e muitos anos, quando Jesus vem, passa um tempo com seus discípulos, ensinando, mostrando, sendo uma referência de pessoa, modelo para nós. Jesus sobe, e aí começa a igreja primitiva, que por sua vez, ela é um modelo para nós, como igreja hoje nos tempos atuais. E aquela igreja primitiva, naquele tempo, ela se expressa de um modelo que é para que nós possamos viver hoje. Esse poder da comunhão, dentro da igreja. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo 2, verso 42 e 43. Que fala que essa igreja, eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão, nas orações. E a Bíblia continua dizendo que em cada alma havia temor. E muitos prodígios e milagres aconteciam. Por quê? Essa igreja era um modelo. Essa igreja operava, as coisas aconteciam porque era um só. Era um só pensamento, era um só coração, era uma só oração, era uma só doutrina. Então as coisas aconteciam, sabe, irmãos? E esse texto, ele deixa claro que a comunhão da igreja, ela liberava um certo tipo de poder. Poder esse que se manifestava nos prodígios e milagres. Então você percebe que algo sobrenatural acontece quando a igreja está em plena comunhão. E fatores externos não podem afetar, não é para afetar a minha comunhão com meu irmão. Não pode. Embora, sabe, A ou B divergindo das opiniões, o teu coração e meu coração não pode se fechar para essa realidade, nós vivermos essa comunhão de Deus, essa comunhão com a igreja, não pode. Sabe, irmãos? Então, diante dessa verdade, sabe, nós podemos afirmar que a ausência dessa comunhão espiritual, ela compromete a libertação, a liberação do poder de Deus através da sua igreja. Fica comprometido o poder operar se não houver comunhão com os irmãos. Se você olhar para a Bíblia, vai ter muitos versículos e capítulos que algo poderoso acontece quando o povo é um. Salmo 133 diz que a bênção é liberada no meio da comunhão. Eclesiastes capítulo 4, verso de 9 a 12, diz que é melhor serem dois do que um. Mateus 18, verso 19, diz que se dois concordarem acerca de qualquer coisa, o Senhor realiza.
Então você percebe que há um poder liberado quando a igreja pratica a koinonia. Há um poder liberado quando a igreja está em plena comunhão. Quem é a igreja aqui? Então eu estou pregando para você. Estou no lugar certo, na hora certa. Eu sou apenas um instrumento, mas quem vai falar diretamente com você é o Espírito Santo. Porque Deus fala através da própria palavra. Nós estamos aqui domingo após domingo sendo apenas um instrumento, sendo apenas um canal, mas quem vai estar falando diretamente aí no teu coração é o próprio Espírito Santo. Sabe, irmãos? E o que a palavra koinonia, pastor? Significa partilhar a vida em comum. E lá essa igreja primitiva, irmãos, tudo era partilhado. Ali não existia quem tinha mais, quem tinha menos. O coração era de partilha. O coração era um só. É bem verdade que a igreja fala de política também. Existia os políticos que queriam incriminar, queriam matar Jesus, estavam lá, forjando provas, montando os vídeos, tudo para crucificar Jesus. Já existia. Já existia. Mas a verdade estava lá também. E o apóstolo João diz, versículo 8, 32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, quando nós temos e conhecemos a verdade, tudo fica claro. Você já não tem dúvida nenhuma. Sabe, irmãos? Então, essa koinonia, que fala da partilha da vida em comum, uma das maiores sequelas que essa pandemia deixou foi o isolamento social. E acredite, até hoje, tem pessoas nesse isolamento social que nunca voltaram mais a congregar conosco. Por quê? Ficaram distantes. Deixou de participar da vida da igreja. Eu não estou falando só de uma realidade que aconteceu aqui na Igreja Vida. Certamente em outras igrejas aconteceram esse fato também. Porque deixou de partilhar da vida da igreja. Mas hoje em dia, sabe, queridos, quanto mais seguidores a pessoa tem no Instagram, mais famosa ela fica. Mas acredite, vai ter um dia que não adianta a quantidade de seguidores, ela vai precisar de alguém pessoalmente para conversar, para desabafar. E aí não é a quantidade de seguidores que vai fazer diferença. É corpo a corpo, é olho no olho. Você percebe que por mais seguidores, que a tendência, as redes sociais mostram, as pessoas ficam famosas, mas sempre volta lá para o plano original de Gênesis. Sempre nós precisamos. Vai haver necessidade. Seguidores te levam a ser famosa, baseado neste mundo. Tudo fica aqui. Mas a grande verdade é que nós precisamos de algo que nos consolida para a eternidade. Amém? Então a igreja unida, a igreja num só corpo, num só pensamento, ela tem sim esse poder representativo para quem ainda não conhece a Cristo. Então a gente não pode, em nome de Jesus, ter dois pensamentos, é um só. Mas para isso você tem que ter clareza, você tem que ter plena clareza da verdade. E a verdade é Cristo. Amém, irmãos? Agora, queridos,
nessa comunhão. A verdadeira comunhão é promovida pela igreja. Por quê? Porque é obra do Espírito Santo. A verdadeira comunhão na igreja é obra do Espírito Santo. Atos capítulo 2 diz que o Espírito é derramado, e a partir do verso 42, a gente vê o resultado. A igreja passa a praticar comunhão como estilo de vida. E a própria bênção apostólica, aquela que a gente sempre dá em todo final de culto aqui, que está registrado em 2 Coríntios capítulo 13, verso 13, diz que o amor é do Pai, a graça é do Senhor Jesus Cristo, e a comunhão, pastor Bruno, é obra do Espírito Santo. Então a comunhão é obra do Espírito Santo. Isso é poderoso, irmãos. Sem a comunhão, nós excluímos a terceira pessoa da Trindade. E a terceira pessoa da Trindade é o Espírito Santo. Então, por essa razão, irmãos, eu quero compartilhar aqui, rapidamente, 4 motivos, né? Que esse Espírito Santo, através dessa comunhão operante dentro da igreja. 4 razões. E a primeira delas, como o Espírito Santo sendo a terceira pessoa que opera essa comunhão dentro da igreja, a comunhão é o meio indispensável para ter. A comunhão é o meio indispensável para a igreja ter vida. A comunhão, repita comigo, a comunhão é o meio indispensável para a igreja ter vida. Amém? A comunhão é o meio indispensável para a igreja ter vida. Levítico, capítulo 17, verso 11, somente da parte A, diz que porque a vida é da carne está no sangue. A vida do meu corpo e a vida do corpo de cada um de vocês está no sangue. Amém, irmãos? Por quê, irmãos? Porque você foi salvo pelo sangue. Você não foi salvo pelo cabelo de Jesus. Você não foi salvo pelas unhas de Jesus. Quem foi salvo pelo sangue aqui? O sangue gera vida. Amém? As religiões, eu não tenho experiência nisso, mas eu já ouvi falar, já li, já vi vídeo, que as religiões que mexem com o ocultismo, elas praticam rituais que envolvem sangue. Primeiramente, uma coisa mais leve, sangue de animais. Mas acredite, depois o diabo vai pedir sangue humano. E eu já vi. O diabo sabe que há poder no sangue. Sabe, irmãos? O diabo acaba pedindo. Por quê? Porque a vida está no sangue. E o diabo quer a vida tanto quanto Deus quer a sua vida. Só que o diabo quer aprisionar. Deus quer libertar. O diabo quer destruir, matar, roubar. Deus quer te dar vida e vida em abundância. Então você tem a vida e tem a morte. Mas é aquilo que a gente fala aqui, todos os domingos a gente prega. E no final a gente faz aquele convite. Quem quer reconhecer Jesus como seu Senhor e o seu Salvador, é de graça. Mas muitos não querem. Mas não cabe a nós obrigá-las, nenhuma delas. É livre. A salvação é um presente de Deus. A Bíblia diz que nós estávamos mortos. Mas Deus, pelo seu muito amor com quem nos amou, a Bíblia diz que Ele nos deu vida em Cristo Jesus.
Sabe, irmãos, só existe vida, a verdadeira vida, só há em Cristo Jesus. Mas o diabo não, ele quer tirar a vida. Mas Deus quer te dar a vida. Não é essa vida só de piscar os olhos, não. É vida abundante. Porque essa vida só de piscar os olhos, muita gente está inserida nela. Mas a vida de piscar os olhos te condiciona só aqui. Mas a vida eterna requer uma decisão. A vida eterna requer uma atitude. O apóstolo João, ele nos adverte, queridos, que quando se trata do diabo quer tirar, roubar a tua vida, a tua liberdade, mas Deus quer te dar. Ele diz assim, ó, 1 João capítulo 1, verso 7, diz, mas se andarmos na luz, como Ele está na luz, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Existem momentos na vida, sabe, que Deus permite que sejamos abalados. Para quê, pastor? Para que permaneça em nós somente aquilo que não pode ser abalável. Acredite nisso. Há momentos na vida que Deus permite que a gente venha a ser abalado, para que a gente possa filtrar e avaliar, para que permaneça em nós somente aquilo que não pode ser abalável. E quando esse momento chega, meu irmão, você precisa estar conectado com o corpo. Quando esse momento chegar, nós precisamos estar sustentado. Se não tivermos sustentado no corpo, nós nos tornamos presas fáceis. Por isso que, independente de qualquer coisa, a igreja tem que estar unida para enfrentar o diabo. Acredite, irmãos, acredite no que eu estou dizendo para vocês. O diabo tem operado nas famílias, nas vidas das pessoas, porque ele sabe que o tempo da volta de Jesus está perto. E quanto mais vidas ele ceifar, quanto mais casamentos ele destruir, para ele é uma felicidade. E a igreja, nesses últimos tempos, ela tem sido bombardeada. E nós precisamos ficar atentos. Nós precisamos ter esse discernimento espiritual. Se for necessário, guardar o nosso coração, para que a gente não venha a ser abalado com essas interferências malignas. Para isso, a igreja tem que estar conectada no corpo, para se sustentar. Amém? Hebreus capítulo 12, verso 28 diz que pelo que recebendo nós um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça, pela qual servimos a Deus agradavelmente com reverência e temor. Nós venhamos a reter a graça. A graça não é a liberdade para você pecar. A graça é a condição para você vencer o pecado. Fugir da aparência do mal. Guardar o coração. Para isso nós precisamos reter. E essa graça dita por Hebreus, ela só é retida quando você está inserido na vida da igreja, irmão, minha irmã. Nós precisamos estar inseridos, sim. Segundo ponto que eu quero compartilhar, diga assim comigo, a comunhão é o meio indispensável para que amemos uns aos outros. Segundo ponto é esse.
O nosso amor pelo próximo não pode ser apenas de palavras, mas precisa de expressões práticas. Veja bem, Deus poderia dizer que amava a humanidade? Poderia. Mas qual foi a expressão prática de Deus? Deu seu único filho para morrer, e para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus é inquestionável, mas como prova prática desse amor, na qual nós estamos inseridos e fomos alcançados, teve Jesus. Amém? Então, irmão, todo o amor de Deus, o amor ao próximo, precisa ter essa expressão prática. E isso fica claro quando lemos o que escreveu o apóstolo João. 1 João 2:10. Antigamente vinha 3 copinhos descartáveis, pequenininho. A gente ia embora rapidinho, agora vem esse copão aqui, né? Aí tem até uma dificuldade de levantar, que é tão pesado. 1 João capítulo 12, verso 10 diz que aquele que ama seu irmão permanece na luz, e nele não há tropeço. É assim que está aí? Escândalo, e outras versões diz tropeço. Sabe, irmãos, observe que no mesmo texto, João coloca o amor ao irmão como uma vida sem tropeço. E essas duas coisas, de alguma forma, estão associadas. A minha comunhão é praticada quando eu amo meu irmão. Só de palavra, não. Eu tenho que ter alguma atitude. As palavras. Quantas e quantas vezes você já ouviu dizer, eu te amo, estou contigo? Quantas? São palavras. Mas para endossar essas palavras, tem que ter uma atitude. Sabe, irmãos? Então, quando você entende o que é comunhão, você vai entender que é bem mais difícil tropeçar. Quando você entende e vive essa comunhão. Comunhão que é consolidada, que é discernida de ambas as partes, onde o Espírito Santo de Deus, ele nos conecta, fala contigo, fala comigo. 1 João 3,14 diz, nós sabemos que já passamos da morte para a vida, porque amamos os irmãos. Quem ama permanece, quem não ama permanece na morte. Então, nesse texto, o apóstolo diz que a forma de sabermos que não estamos mais em morte, mas estamos em vida, é que amemos os irmãos. Olha, quão profundo isso é. Se isso não fosse tão importante, irmãos, essa questão do amor, quando nós amamos, nós eliminamos toda a condição de morte. A nossa atitude de amor gera vida. A atitude de amor do Pai para conosco nos deu vida em Cristo. Nós estávamos mortos, nossos delitos e pecados, mas Deus nos deu vida em Cristo Jesus. Logo é expressado o amor.
logo é testificado, logo é endossado o amor de Deus Pai para conosco. Amém? Terceiro ponto, diga comigo, a comunhão é um exercício que leva à maturidade espiritual. A comunhão é um exercício que nos leva à maturidade espiritual. Essa questão de maturidade, eu olho para a vida de Jesus, ele nasceu, cresceu, 30 anos, já é adulto, mas o ministério dele começou com 30. Estava aprendendo, estava ganhando maturidade. Hoje tem muitos líderes que falta maturidade. A maturidade é uma característica de Jesus. Então, a comunhão é exercício que leva a mim e leva a qualquer um de nós a essa maturidade espiritual, irmãos. Tanto é que nós ministramos aqui o curso de maturidade no Espírito. Poucas pessoas. É um curso tão poderoso. Nós íamos fazer agora, 14, 15, 16, um intensivão para toda a igreja crescer em maturidade espiritual. Eu não vou nem falar que a quantidade de inscritos que dá até vergonha. Tão poucas pessoas, um conteúdo tão rico de informação, tão rico, que tem gente aí vendendo esse curso. Nós estamos aqui dando de graça, o povo não quer. Maturidade no Espírito. Profundo. Se você, talvez, passar por um curso desse, a tua vida muda. A forma de você crer muda. A forma altera a tua vida. Certamente altera. Quem já fez, só tem a ganhar. Então, a comunhão é um exercício que leva à maturidade espiritual, irmãos. Quando qualquer um de nós nos isolamos da realidade social, nos tornamos legalistas. Não é só um legalista comum, é um legalista chato. 1 João capítulo 4, verso 20. A Bíblia diz assim, ó, se alguém diz, eu amo a Deus, e odeia a seu irmão, o que a Bíblia diz? É mentiroso. Pois quem não ama a seu irmão, a qual viu, não pode amar a Deus a quem não viu. Olha, eu não estou aqui para julgar ninguém, mas isso é muito decorrente no meio. Muita gente diz que morre de amor por Deus, mas no mesmo espaço físico onde a igreja se reúne, um não gosta do outro, não está falando direito com o outro. A Bíblia está dizendo aqui, ó, a pessoa que age dessa forma é mentiroso. 1 João 4,11 diz, amados, se Deus assim nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Esse é o mandamento. O primeiro amor é a Deus. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Sabe, irmãos? Então, uma vez que vivemos em sociedade, temos que aprender a tolerar, a perdoar, a ser longânimo, a dar segunda chance. A grande verdade é, muitas pessoas se tornam lixas na vida do outro. Mas muitos se tornam um espelho para você mesmo. Por quê? Porque eu nunca sei de tudo.
tem alguma coisa na vida do meu irmão que eu tenho que aprender com ela. Sabe? E aí você descobre, sabe, irmãos, que as coisas que mais o irritam e que você menos tolera são as coisas que estão de alguma forma presentes na sua vida. E aí, quando isso acontece, nós somos levados a um teste. Acredite, somos levados a um teste que cabe a cada um de nós sermos, se necessário, irmãos, nos submetermos para receber aquilo que está na vida do irmão. Só que muitas, às vezes, é o irmão que está no nível mais baixo que você, mas você não quer se baixar. Você quer receber a bênção só no nível do profeta. O máximo que você chega é no nível do justo. No nível do pequenino, jamais. Eu não vou me baixar porque ele é menor que eu. Mas o que está faltando em você, às vezes, Deus depositou na vida daquele irmão que é menor que você. Você precisa se abaixar para receber. Tem certas coisas, irmãos, que Deus depositou na vida de um irmão que você precisa ter humildade para receber da vida dele. Se não tivermos humildade, nós não vamos receber. Acredite. Então isso envolve comunhão. Para que nós possamos receber aquilo que está depositado naquele irmão menor, envolve, sabe, uma vida do Espírito de Deus em você. Porque quando nós somos conduzidos pelo Espírito, se necessário, irmãos, nós temos que nos quebrantar. Por isso que a igreja é lugar de proteção, mas também lugar de exercer perdão, de exercer misericórdia. A comunhão é sala de aula onde se aprende o caráter de Cristo. E Jesus, tendo o poder que tinha, a autoridade que tinha, olha para a vida dele. A Bíblia diz que ele não se importou, mas ele se humilhou e voltou, sabe, em forma de homem, e foi à cruz e sofreu calado. Olha o nível. Será que isso não é suficiente para que nós venhamos aprender? Mas não, nós não queremos, às vezes a gente não quer baixar o nosso nível, mas acredite, o que está depositado, que você precisa, está no irmãozinho menor. E aí, queridos, vivendo uma vida isolada, sem comunhão, você vai deixar de receber tudo isso da parte de Deus. Porque o Senhor Jesus estava no meio sempre da multidão, e estava conversando com as crianças, evangelizando as prostitutas, confrontando os fariseus, perdoando os pecadores, multiplicando o pão, curando o cego. Ele estava no meio do povo, ele não estava isolado. Diga para a pessoa que está do seu lado, nós somos um em Cristo Jesus. Amém? Nós precisamos um dos outros, irmãos. Por isso que é tão importante a comunhão no meio da igreja. A gente não pode, como discípulo de Jesus nos dias atuais, deixar esse vírus maligno infectar o nosso coração. A gente tem que guardar o nosso coração, proteger. O sábio Salomão diz que guarde diligentemente, guarda o teu coração. Requer uma diligência, requer uma atenção, requer um cuidado. Porque se nós não guardarmos o nosso coração, a gente vai se encher de justiça própria.
A gente vai querer revidar. A gente vai querer tomar satisfação. A gente se aborrece, a gente fica triste. E o que mais a gente fala aqui é sobre justiça própria. Que a justiça própria na vida do cristão é um desastre. Quarto e último ponto. A comunhão é o meio indispensável para você cumprir o seu propósito. Efésios capítulo 3, verso 8, 9 e 10, diz assim, ó. A mim, o mínimo de todos os santos, me foi dado esta graça de anunciar aos gentios as riquezas insondáveis de Cristo e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou, para que agora seja manifestada por meio da igreja a multiforme sabedoria de Deus, se torne conhecida agora aos principados e potestades nas regiões celestes. O que o apóstolo Paulo está dizendo aos Efésios, irmãos? Agora eu tenho a incumbência de pregar as riquezas de Cristo para a igreja. Eu preguei, eu acho que foi domingo retrasado, quem era Paulo e quem ele se tornou, o apóstolo Paulo. E ele descobre, e ele tem revelação, que agora ele tem essa incumbência de pregar as riquezas de Cristo. Em outra dispensação, essas riquezas do céu eram transmitidas apenas através dos profetas, através dos sacerdotes, dos reis, mas agora na nova aliança, cabe a nós, uma geração de profeta, uma geração de sacerdote, a igreja junta. Agora cabe a nós, irmãos. Então nós temos essa incumbência, nós quem? A igreja tem esse legado de apresentar as insondáveis riquezas de Cristo, através da graça. Por isso que tem muita gente que fala que a graça é muito fácil. Por quê? A graça aponta para Jesus, que tudo fez, mas tem gente ainda que quer continuar pagando penitência para receber, para merecer algo de Deus. A Bíblia diz que nós precisamos apenas crer. Tudo ele já fez. E nós temos esse legado. Quando eu falo nós, eu falo a igreja. De apresentar essa graça para quem ainda não conhece. Amém? Amém, igreja? Amém. Os irmãos estão dormindo, imagina, eu vou mandar desligar o outro ar-condicionado. Os irmãos começar a se mexer, se abanando. Estou terminando. Então nós nunca teremos, irmãos, sabedoria suficiente. Nós precisamos uns dos outros, porque o que está faltando em você é aquilo que eu falei, está depositado na vida do teu irmão. Nós precisamos um dos outros. Por essa razão, o apóstolo Paulo diz em Efésios 4:20, com toda humildade, com toda mansidão, longanimidade, suportando-vos uns aos outros, para que eu possa receber da vida do meu irmão, isso requer humildade. Eu deixo de receber. Cada irmão é um depósito de sabedoria. Por mais pequeno que ele seja, mas ele é sábio. Cada irmão é um depósito de sabedoria. Como eu aprendo com a vida de outras pessoas? Nem tudo eu sei. Eu preciso aprender ainda muita coisa. Há uma riqueza, irmãos. Há uma unção que Deus tem derramado sobre a vida de cada um. É como um trabalho
de uma abelha. Acredite, você vai precisar colher o pólen de diversas flores para ter o que você precisa. Hoje eu estava assistindo o Globo Repórter. Globo Repórter não, no Globo Rural. Uma telespectadora perguntando por que as abóboras dela até começava a crescer, mas logo murchava e caía. E aí o agrônomo, ele mandou uma carta explicando. Certamente está com problema na polinização. Porque elas não tinham força suficiente. Porque elas eram criadas dentro de um viveiro. E aí não tinha o trabalho das abelhas, que pousavam numa flor, levavam o pólen para outra, e assim ia. Por conta disso, tinha um problema na polinização. E as abóboras até começavam a crescer, mas não tinham força. Assim mesmo somos nós. Para que nós possamos crescer em comunhão, em unidade, como igreja, irmãos, no só espírito, no só corpo, na só unidade, nós precisamos estar nos polinizando uns aos outros. Porque tem coisa na vida, na sua vida, que está faltando em mim, assim como tem coisa na minha vida que está faltando em você. Então, quando a igreja se poliniza, eu não sei se esse é o nome certo, certamente,